Você está com fome, não? Eu estou, mas daqui a pouco o maná cai. Não, pai, o negócio é carne. Eu estou com saudade de comer carne. Ah, se tivéssemos carne. Está no texto. Veio a ter grande desejo. Os murmuradores, terceiro lugar, sempre colocam seus desejos acima de tudo. Tem que ser do jeito que ela quer, senão ela entra no capeta. Queridos pais do Senhor Jesus, que bom, gostei do amém, está de volta a esta casa para falar a palavra de Deus a um povo que o ama. Como é bom perceber o crescimento que o Espírito de Deus tem concedido a esta igreja, e é um crescimento saudável. Vocês têm história e continuarão assim para a glória de Deus. Pastor Micael Santana, pastora Ariane, meu muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que me é dada para servir o povo que Deus lhes tem confiado. Reverendo Bispo Vanderlei, pastora Daniele, que Jesus os use, os guarde, os preserve e que a vossa história permaneça impactando vidas para a glória de Deus. Números capítulo 11. Números capítulo 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. O Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Versículo 4. Versículo 4. O vulgo, o bando de desocupados que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Versículo 10. Então Moisés ouviu o povo chorar pelas suas famílias, cada qual à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. Isso pareceu mal aos olhos de Moisés. Por favor, leiamos o versículo 29. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse
o seu espírito. Assentai-vos, por favor. Queridos, depois da pregação, eu tenho alguns livros disponíveis da minha autoria para os que quiserem adquirir. Eu tenho o livro Aprendendo a Perdoar, é um livreto, uma exposição de Mateus capítulo 18, onde eu ensino que só congrega quem aprendeu a perdoar. Eu tenho dois livros voltados à liderança, Princípios da Liderança de Paulo e Princípios da Liderança de Josué. Inspiração e estratégia para o ministério e para a vida cristã, baseando-me nesses dois líderes, um do Antigo Testamento, Josué, e o outro do Novo Testamento, Paulo. Eu tenho uma coleção no Antigo Testamento intitulada Deus Fala, e eu tenho disponível Deus Fala em Gênesis e Deus Fala em Êxodo. São todos os capítulos comentados e explicados com tema, introdução, comentários e conclusão de todos os capítulos. E na conclusão de todos os capítulos do Gênesis e do Êxodo, eu aponto para Cristo e para os textos do Novo Testamento, porque é o Novo Testamento que interpreta o Antigo. E um livro voltado a jovens e adolescentes, solteirismo e namoro, entre aspas, cristão. Depois da pregação também estarão disponíveis com a minha sobrinha Kelly e o seu noivo João, que sempre que podem estão me auxiliando e mais uma vez vieram me ajudar. Estaremos lá para atender os irmãos. Eu quero falar com vocês sobre o perigo do pecado da murmuração. Murmuração é pecado. Pecamos contra Deus com nossas palavras e inventamos desculpas dizendo que foi sem querer ou sem pensar. Você pode afirmar que falou sem refletir o suficiente, mas nenhuma palavra chega à boca sem ser criada, projetada na mente. Por isso precisamos vigiar com o que colocamos diante dos olhos. Precisamos vigiar com o que preenchemos o nosso entendimento. Daí surgem as palavras que revelam o nosso nível de espiritualidade. Palavras revelam níveis de espiritualidade. Israel foi liberto da terra da escravidão chamada Egito. Deus os arrancou de lá com mão forte. Milagres operados pelo ministério de Moisés e Arão. Os irmãos verificam isso no livro do Êxodo. Quando chegamos em Números, se vale de uma narrativa onde o povo pensa que falando muito, mostrando seus direitos ou exigindo seus direitos, eles poderiam mudar situações complexas que, para ensiná-los, Deus lhes permitia passar. Deus lhes havia dito no Êxodo 19 que, como a águia carrega seus filhotes sobre asas, Deus os carregaria.
E a águia não ensina os filhotes de modo fácil. Assim Deus tratava Israel. Mas quando eles não entendiam o que estavam vivenciando, erguiam a voz e murmuravam, reclamavam. Para nós, murmurar, um de seus significados é falar baixinho. Israel já está se acostumando com esse pecado, e agora estão com fome, estão desejando carne, e em vez de orar, pedir uma providência a Deus, preferem queixar-se, reclamar, murmurar. E o versículo 1 diz: queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. A reclamação deles foi mal aos ouvidos do Senhor. Por quê? O texto diz que essa ação foi má aos olhos do Senhor. Porque para Deus, murmuração é mais do que palavras, é ação, é atitude, é uma demonstração interna, ou uma demonstração pelas palavras, de um desejo interno, de estar no controle. Quando murmuramos, reclamamos, nós estamos dizendo a Deus: o Senhor errou. Se fosse eu faria melhor. Mas já que o Senhor é Deus, não deu certo, tá vendo? Se eu fosse Deus na história, não seria assim. É assim que ele vê a murmuração. Você está dizendo a Deus que no seu controle seria melhor, que ao seu modo seria muito mais saudável. Queixou-se Israel, reclamou Israel, e o Senhor ouviu. Deus está atento às palavras que saem da nossa boca. Foi Jesus quem disse que o Pai as trará a juízo. E reclamar, murmurar, queixar-se, sendo você crente, serva de Deus, servo de Deus, é querer tomar o controle de Deus. Pois todo rebelde fala, e falar murmurando para Deus é rebeldia. Me mostra na Bíblia quem permaneceu da mesma forma, lutando contra a autoridade divina. Adão e Eva ouviu a proposta da serpente: vocês serão como Deus, expulsos do jardim. Nimrod quis construir uma cidade-torre, não era uma torre numa cidade, era uma cidade-torre, para tocar os céus e fazer célebre o nome dos homens. Deus frustrou a construção da cidade-torre. Nabuco, um dia, chegou na porta do palácio e disse: essa é a Babilônia que eu construí para a minha glória, pela minha magnificência. Ele queria falar magnificência, mas ele não conseguiu, porque a Bíblia diz que, estando ele ainda falando, ouviu-se uma voz do céu que lhe dizia: tirado foi o seu reino. Herodes ouviu as pessoas dizerem: isso não é voz de homem, o discurso dele é belo,
Isso é voz de Deus. Herodes deveria olhar para a multidão e dizer: não falem isso. Mas não, Herodes tomou para si o elogio de voz divina. Um anjo de Deus o tocou e ele morreu ferido, comido de dentro para fora por um bicho. Nabucodonosor virou bicho. Herodes morre comido de bicho. Porque quando você murmura, você está dizendo que se você estivesse no trono, na autoridade, no controle, seria bem melhor. Isso é pecado? Queixou-se Israel, o Senhor o ouviu. Deus toma murmurações que desonram o seu nome como rebelião. Segundo lugar, o fogo de Deus ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Os irmãos que estão assentados nas últimas poltronas estão em pé lá na porta. Me entenda, por favor. Isso não é indireta para vocês, mas se estiverem no pecado da murmuração, é direta. Mas não é pelo fato de vocês estarem aí que vocês são esse grupo que eu estou falando aqui. Deu para me entender? Diga amém. A segunda lição do texto é que na maioria das vezes quem é pastor pode confirmar o que eu estou dizendo. Eu sou co-pastor em uma igreja há 14 anos. Só não cresci. A maioria, pastor Sena, dos murmuradores vão se afastando aos poucos da proximidade do púlpito e da liderança. Os murmuradores começam a se afastar aos poucos. Se começa a se entristecer com a banda, já não toca mais no instrumento, aí já desce. Se assentava nas primeiras cadeiras para auxiliar na organização, chateou, começou a murmurar em casa, a esposa concordou, marido concordou, sogra ou filho ou fofoqueiro amigo concordou, já está na segunda, terceira poltrona. No quarto, quinto culto, no meio da igreja. No sexto, sétimo culto, perto do sonoplasta, tadinho. E no 10º culto já está lá na porta. Por quê? Porque quanto mais longe dá para eu murmurar e ninguém perceber. Quanto mais longe dá para eu fazer fofoca e ninguém escuta. E se alguém olhar e perguntar assim: o que foi que o irmão disse mesmo? Aleluia, eu estava ligado, glória a Deus. Não, mas o que o irmão falou? Aí solta uma língua estranha para dizer que está no manto. Então, muitas vezes, os murmuradores vão se afastar. Não é que é vocês, não me estressa, pelo amor de Deus. Mas só que na maioria das vezes, os murmuradores vão se afastando aos poucos. Eu já quis fazer isso na igreja de congrego. Eu vi meu pai, quando se afastou do evangelho, fazer isso. Eu tenho 6 irmãos, eu vi irmão meu fazer isso. Eu, como co-pastor de uma igreja, eu tive que puxar a orelha de jovens por causa disso. Pior é tu que tira foto do WhatsApp e tá triste. Então, foram lá para a última parte do arraial, foram lá para o fundão, sabe, o fundão do ônibus, o fundão da sala de aula, foram lá para o fundão, e quando sentiram fome, quiseram murmurar lá atrás, e Moisés está lá na tenda de sempre, Miriam, Arão, Josué, está por lá, e eles cá atrás. Moisés pensa que, oxe, rapaz, né, o quê?
A gente sai lá do Egito para ficar passando fome aqui no deserto, comendo maná. E só quando ele ora que as coisas funcionam. Só quando a gente adora que as coisas funcionam. Sei para que tudo isso? Era melhor as macumbas lá no Egito, aquele tanto de imagem, tanto de ídolo, tanto de Deus que a gente ficava adorando, não era? Aí agora não tem nada, só fogo, arca, fogo e nuvem. Não, e reclamando lá atrás. Aí a Bíblia diz: e o fogo de Deus se acendeu sobre eles e queimou os que estavam na última parte do arraial. Eu não entendi, pastor, eu explico. É que longe de Moisés pensaram que valeria a pena murmurar. Moisés não ouviu aqui, mas Deus... É o que está no texto. Pareceu mal aos ouvidos do Senhor. Era como se Deus estivesse dizendo: Moisés não viu nada, eu estou vendo tudo. Você está em pecado, fofoqueiro, fofoqueira, se arrependa. Competidor. Se fosse eu. Terceiro lugar, tá uma benção a palavra, tá uma benção. Versículo 2: então o povo clamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor. Olha só, começam a reclamar lá atrás. E sempre envolve pastor, sempre envolve liderança. Todo murmurador fala mal de pastor, todo murmurador fala mal de liderança. E estão lá reclamando, aquela coisa toda. Aí na hora que a destruição vem: pastor Moisés, o senhor está vendo o que está acontecendo? Aqui não, o povo está morrendo. Na hora de reclamar é contra Moisés, mas na hora que o bicho pega... Aí Moisés clamou ao Senhor e o fogo se apagou. Esse foi o primeiro sinal da graça de Deus no texto. Deus estava dizendo assim, ó: é só parar de murmurar e orar. Por quê? Por quê? Porque quando eles murmuram, o fogo quando eles murmuram, o fogo acende. E quando Moisés ora, o fogo... Deus estava dizendo: aprende. Sabe aquele cara que faz um meme assim? Aprende. Moisés ora e o fogo se apaga. Pronto, aí você diz: oh glória, aleluia, que bom, o povo aprendeu. Tu aprende rápido assim? Versículo 4. Falamos 2 pontos. O vulgo que estava no meio deles. Eu gostei dessa versão aí. O bando de desocupado. Porque quem nada faz, muito fala. Tem muito tempo para ficar falando mal da obra. Irmão, tem tanta coisa boa na igreja, mas esse bando só enxerga o que é ruim. Essa igreja está com problema no ar-condicionado. Não gela em mim. Essa igreja está com problema no som. Não está chegando perfect aqui. Essa igreja está com problema na equipe de louvor. Por quê? Porque eu não tive oportunidade para cantar. E o seu problema é na língua. Se você está na igreja só para reclamar dos problemas dela, você é o pior problema nela. Se converta. O bando de desocupado que havia no meio deles disse: aqui ó, você está com fome não? Eu tô, mas daqui a pouco o maná cai. Não, rapaz, o negócio é carne. Eu estou com saudade de comer carne. Se tivéssemos carne. Está no texto: veio a ter grande desejo.
Os murmuradores, terceiro lugar, sempre colocam seus desejos acima de tudo. Tem que ser do jeito que ela quer, senão ela entra no capeta. Tem que ser do jeito que ele quer, do jeito que ele aprendeu. Tem gente que está com inteligência animal. Observa, compara e conclui. Aprendeu de um jeito, aí Deus começa a se mover. Aí observa, faz uma comparação com o jeito que aprendeu lá atrás. Quando não encaixa com o jeito que ela ou ele gosta, já tira a conclusão. É o inteligência animal. O animal observa o ambiente, compara com o dono e chega à conclusão: não é o meu dono, eu vou. É tu rosnando, murmurando. Por quê? Porque pensa que tudo tem que te agradar. E nem tudo Deus faz para te agradar. E Ele não tem problema nenhum em te desagradar. Vieram ter grande desejo. Desejo de que? Carne. Mas Deus queria dar maná. Ah, mas eu quero carne. Problema seu. Mas não, começaram a desejar carne. Mas quem eram eles? Vulgo. Sabe o que é vulgo? Estrangeiros, estranhos. Gente que não se ocupou com a missão de Israel. Sabe quem eram esses? Os que saíram do Egito com medo das pragas e não por amor a Deus. Você que virou crente só para parar de sofrer. Vem para tu ver o que é sofrer. Porque aí fora tu era do capeta. Aí fora você fazia a obra da sua natureza. Quando tu vem pra cá, tu tem um monte de inimigo. Sua natureza, o capeta, o mundo. E todo dia o pecado vem. E tu diz: sai pra lá, eu sou de Jesus. É guerra todo dia. Isso é evangelho. Mas os caras ficaram com desejo. E por causa do desejo, murmuraram. E fizeram Israel murmurar. Versículo 4. Tiveram grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram. Estão repetindo o pecado do versículo 1. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem vai nos dar carne? Lembramos-nos do... Olha a saudade dos murmuradores. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Pepino, melão, porro, cebola, alho. Olha, saudade de cebola. Pastor, é muita vontade de murmurar. Como é que a pessoa chega e fica murmurando, reclamando, estressando, chorando? Aí você pergunta: o que foi? Eu quero comer cebola. Sabe o que é isso? A pessoa quer achar uma desculpa para voltar para o Egito. Ninguém tem essa saudade de cebola. Imagine você cortando cebola e chorando. Alho, meu Deus, o povo diz que está com saudade de alho. É saudade só de coisa da terra. Pepino, alho, cebola. Todo murmurador só foca nas coisas da terra. Mas quem é adorador foca nas coisas do céu. Saudade da cebola. Meu Deus. Os murmuradores querem achar base, e até bíblica, para continuar no pecado, para voltar para o Egito. Esse debate que você me viu fazer com um pagão católico agora, tu via que todo o texto ele distorcia para defender a idolatria. E eu dizia: tá errado, abre o texto. Por quê? Querem achar no texto base para justificar seu pecado. Mas a palavra é santa, e nela não entra nossas inovações pecaminosas. Fala logo assim: ó, eu quero voltar para o Egito. Acabou. Não, é que no Egito tinha cebola, tinha alho, pepino, melão. Agora, eu estou falando a vocês
Porque a murmuração vem por influência. Tem gente que nem murmurava, irmão, começou a andar com fofoqueiro. Tem gente que nem murmurava, irmão, começou a andar com caluniador. Tu não está percebendo, não, que tu está endemoniado. Tu não era assim, não, crente ruim. Tu era tão bonzinho, humilde. Aí começou a ouvir desigrejado. Um desigrejado agora, gostaram de me chamar para debate. Por quê? Porque o que debateu comigo lá ganhou 30 mil seguidores. Aí o outro agora, um desigrejado, veio me chamar para debater. Não, vocês vão fazer corte. O senhor não vai deixar fazer corte? Eu quero debater com você. Eu quero debater, mas tem que ser com você e com Miguel Oliveira. Falei, rapaz, tu é tão fraco que o Miguel vai ter dó de você no debate. Aí ele ficou insistindo, aí mandou alguém me avisar. Ó, o fulano de tal quer debater com você. Tá lá no meu Instagram. Você sabe que eu respondo comentário. É só me provocar lá que eu respondo mesmo. Fica perturbando os outros no Instagram. Vai perturbar teu pai. Aí fica perturbando a gente, pensa que não vai responder. Aí colocou lá, fulano quer debater com você. Eu falei, meninos, com meninos eu não debato, meninos eu ensino. Influência. Tu era de boa. Hoje apareceu um QR Code aqui, escrito: diz-me oferta. O capeta não entra em você, é você quem entra no capeta. Por quê? Porque o culto estava massa, o culto estava top. Falou de dinheiro. Deixa eu dar uma pesquisada no que tu tá olhando no YouTube. Se eu for lá, tu tá assistindo canais de desigrejados. A Bíblia diz para não aceitar calúnia, condenação contra presbíteros, líderes pastorais, se não houverem testemunhas. A primeira falácia contra um pastor de igreja, tu já curtiu, colocou palminha, ainda mandou no story e colocou no grupo. Mas você não era assim. Alguém está te influenciando. Desocupados. Não sabe o que é fazer um casamento, não sabe o que é pregar num velório, não sabe o que é aconselhar casais, mas agora você é teólogo da net. Google copia, cola. Por quê? Porque você tem muito tempo para isso. Murmurador está em pecado. Influência do vulgo, dos estranhos. Israel começou a murmurar. Você, minha irmã, que reclama de tudo, seus filhos vão reclamar de tudo. De professor, do guarda, da polícia. Daqui a pouco vai fazer o L. Porque você reclama de tudo, irmã. Você, varão, reclama de tudo. Sua filha também vai reclamar de tudo. Vai ser preguiçosa. Vai querer tudo fácil. Essas coisas me acompanham. Fui deixar meu filho na escola, tal. Professora, pai, essa tarefa aqui não ficou completa. Falei, ele tem 6 anos, ele sabe completar. Não, mas quem tem que completar é o senhor, pai. Eu disse, eu já pago a escola, tem que fazer tarefa. Na frente do menino. Falei, vaza daqui, senta lá. Falei, vem cá, tia. A senhora não vai falar na frente dele que eu tenho que fazer tarefa para ele, que ele cumpra. Eu iniciei, ele completa. Eu dei o caminho, eu cortei as figurinhas, ele cola. É isso mesmo, pai, não veio colado. A cola é dele, está no estojo dele, que ele cole. Mas ele perde ponto, tire o ponto.
ele tem que saber o preço de não completar a tarefa. Oxi, mas rapaz, eu estou criando é macho. Nós temos capacidade de influenciar. Agora veja, quarto lugar, como que é o murmurador. Deixa eu ver como é que está nessa versão, versículo 5. Coloca aí o versículo 5. É isso mesmo. Lê, igreja, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chega que eu já estou estressado. Comíamos de... Todo murmurador gosta de tudo que é de graça. Interessante que é só as coisas deles que têm algum valor. Tudo que os outros tiverem que fazer não pode ter preço, porque não vale o que se pede. Folgada, folgado, tudo tem que ser de mão beijada. Tem gente que... Cadê meu livro? Me dá, João. Tem gente... O João edita meus vídeos. Aí eu já falei assim pro João: quando eu estiver apresentando meus vídeos, meus livros, você corta. Aí ele estava no início do relacionamento com minha sobrinha, ele me obedecia, ele cortava. Aí agora que já vai casar, ele não corta não. Aí quando eu estou lendo nos comentários do meu canal do YouTube, o povo me xingando por causa dos meus livros. E sabe o que ele faz? Ele ainda coloca o QR Code aqui do lado: adquira meus livros aqui. Eu falei: João, por que você não cortou? Ele: tem que vender livro, pastorzão, tem que vender livro. Eu vou casar. Eu falei: tu vai casar? Eu tenho que vender livro. Sua sobrinha é cara. Porque tem gente que reclama porque eu vendo meus livros. Deixa eu falar uma coisa para você, murmurador. Eu não cheguei em nenhuma faculdade teológica e disse assim, ó: manda para cá o estudo Lamanaia. Não, eu não cheguei em nenhum professor e pedi o download. Faz o download, Jesus, faz a transferência. Não. Eu não chego na editora e entro no manto: manda meus livros, faz meus livros, produz meus negócios, porque de graça receber, de graça dai. Não. Se o dono da editora é crente, ele vai olhar para mim e dizer: e digno é o obreiro do seu salário, pague que tu leva. Mas todo murmurador, irmão, tem conferência que eu vou pregar, aí tem camiseta, tem negócio de escrever, tem caneta, e tem conteúdo bom e tal. Tem que pagar? Deus me livre e guarde. A igreja hoje é só de ladrão, a igreja é tudo bandido, e não sei o que, e não sei o que. Quanto você paga na Netflix, Premiere, Paramount, HBO, internet? Quanto você paga? Fofoqueira, fofoqueiro, murmurador, as coisas de Deus nunca tem valor para você. É só tocar no dinheiro que tu endemonia. Agora, lê até lá, nesses pontinhos aqui. Reticências com ponto e vírgula. 1, 2, 3. Nós nos lembramos, lê, gente, dos peixes que comíamos de graça. Eu vou fazer uma pergunta só para quem já leu o livro do Êxodo pelo menos uma vez na vida. Esse povo comia de graça no Egito? Mas para murmurar vale até mentira, né? Todo murmurador é mentiroso, mentirosa. Se o pastor passou por ele ou por ela e não cumprimentou, se o pastor passou por ele ou por ela e não cumprimentou,
Se for murmurador, é assim, ó. O pastor me desprezou. Nem olhou na minha cara. Não quis pegar na minha mão. Tu nem estendeu a mão. Se não falar com tu, tu tem duas opções. Qual, pastor? Tu fala ou tu não fala. Se não falou comigo, eu também não vou falar com tu. Ou você diz: Pai do Senhor, pastor. Ô, minha irmã, Pai do Senhor. Se o problema é falar, fala tu. Que aí se resolve o murmurar, não vai. A palavra tá massa. Moisés viu o povo chorar pelas suas famílias por causa do que aconteceu. Lá nos versículos 1 e 2. Cada um na porta da tenda. Chorando culturalmente, manifestando a dor pelos parentes murmuradores que Deus os matou. Quem está preparado para dar glória a Deus? Aleluia. Quando Moisés vê o povo chorando, a Bíblia diz assim, ó: a ira do Senhor se acendeu. Ou seja, novamente Deus iria matar um monte. Já vejo Deus preparando a tocha para jogar. Mas olha o texto. Aí não ficou muito legal. Eu vou ler o meu texto. Moisés, isso pareceu mal aos olhos de Moisés. Isso o quê? O povo murmurar de novo e Deus se irá. Moisés se abate. De novo não. Quem já leu Bíblia sabe como Moisés amava aquele povo. Aí quando eles estão murmurando na porta, Moisés sente, como quem diz: Deus vai matar de novo. Mas Deus freia o juízo. Só porque entre os murmuradores ele achou alguém que sentiu o coração dele. Eu não entendi, pastor. Eu vou provar. Isso pareceu mal aos olhos de Moisés. É a mesma expressão para o versículo 1. Isso pareceu mal aos ouvidos do Senhor. Ou seja, assim como Deus se incomodou no começo, Moisés se incomodou agora. Só que agora, olha isso, pode deixar na NVI. Olha isso, quando Moisés sente que a ira de Deus está se acendendo. Isso é intimidade. Isso é sensibilidade. O murmurador não fala diretamente com Deus, porque ele perde a sensibilidade, de tanto que reclama, de tanto que murmura. Moisés tem sensibilidade. Olha o que ele vai falar. Repara, o que ele vai falar. Vai aparecer bem aqui, ó. Olha o que Moisés vai falar, ó. E perguntou Moisés ao Senhor: por que trouxeste esse mal sobre teu servo? Eu vou fazer uma pergunta. Deus fez algum mal para Moisés? Não. Então o que Moisés está fazendo? Está reclamando. E agora, pastor? Calma, eu perguntei se tu estava preparado para dar glória. Vai se preparando. Por que o Senhor fez esse mal para mim? Foi por não te agradares de mim? Que puseste sobre os meus ombros o fardo de todo esse povo? Não, Deus não colocou o fardo de todo o povo sobre os ombros de Moisés. Lá em Êxodo 4, Deus levantou Arão. Agora, em Êxodo 16, Deus havia levantado Josué, Arão e Ur. Em Êxodo 14 e 15, Deus levantou Miriam e um monte de profetisa. Não estava só sobre os ombros dele. Em Êxodo 18, Jetro, o sogro, chegou e disse: rapaz, está muito pesado para tu. Vamos estabelecer líderes de 1.000, de 100, de 50 para te ajudar. Deus não tinha colocado tudo sobre os ombros dele, mas ele está reclamando, ele está desabafando. Aí Deus deixa ele falar. Ele é gente, ele é humano. E agora, olha outra coisa que ele falou: por que me pedes para cá? Volta
volta o meu texto para o 11, volta para o 11. Por que me pedes para carregá-lo nos braços? Deus nunca pediu para Moisés carregar o povo, mas ele está murmurando, reclamando, falando, desabafando com Dona Alma, como a ama carrega um recém-nascido. Por quê? Porque o juízo de Deus veio sobre eles agora, e eles clamou a quem? A Moisés. Moisés, ora aí por nós. Aí Moisés diz: está muito pesado, esse povo não amadurece, esse povo não se desenvolve, esse povo que tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Aí ele está falando para Deus: Senhor, eu não vou conseguir levar esse povo até a terra prometida, sob a promessa que o Senhor fez para os seus antepassados. E Deus está ouvindo. Onde? Agora ele toca no ponto certo. Onde eu vou conseguir carne para todo esse povo? Desde o versículo 1, eles estão morrendo por murmurar, por causa de carne. E Deus está ouvindo. Eu não vou conseguir carne para esse povo, e eles ficam se queixando contra mim. Dá-nos carne para comer. Onde que eu vou achar carne para esse povo? Eu não posso carregar esse povo sozinho. Aí você já está pensando: Moisés, manda matar. Moisés, ora assim, mete fogo, Jeová, queima ele, Jesus. Olha só, eu não posso carregar esse povo, é um fardo pesado demais para mim. E Deus dizendo: desabafa, desabafa, desabafa. Aí ele diz: se é assim que o Senhor vai me tratar, me mata. Se ele fosse um murmurador profissional, ele diria: acaba com esse povo. Eu já orei para o Senhor não matar, agora não vou orar para o Senhor não matar não. Mata mesmo, eles não crescem, eles não. Ele disse: me mata. Se o Senhor se agradar de mim, não me deixe ver minha própria desgraça, não me deixa ver minha derrota. Porque vitória para ele era solucionar o problema do povo. Já que ele não consegue dar carne para o povo, ele vê o ministério frustrado, acabado. Ah, meu Deus do céu, eu perguntei se tu estava preparado para dar glória a Deus. Olha isso, olha isso, olha isso. E disse o Senhor a Moisés. Vou perguntar: quem está falando com Moisés? O Senhor. Falou Deus a Moisés. Por que Deus está falando com Moisés? Porque Moisés falou com Deus. Deus não falou com o povo, porque Deus não fala com o murmurador. Da mesma forma que fala com o adorador. Quando o povo murmurou, Deus disse: fogo. Quando murmurou pela segunda vez, Deus já estava acendendo fogo. Aí Moisés disse: calma, deixa eu falar um negócio. Aí Deus diz: fala. Aí ele começa a falar. Aí você diz: mas pastor, Moisés também está reclamando. Mas a diferença é para quem? Aleluia. Eu vou repetir: com quem Moisés está falando? Para quem Moisés está reclamando? Então, pelo amor de Deus, sai dessa página de fofoca, sai desse grupo de fofoca, vai fechar a porta do teu quarto e vai falar com quem pode resolver o problema. Jeová, é o seguinte: tu disse que estava preparado para dar glória. É o seguinte: eu não consigo, meu ministério acabou, eu não consigo cuidar desse povo. Essa é a diferença. Ai, pastor, mas eu estou com raiva. Grita. Não, eu estou com muita raiva. Dá murro na parede. Não, pastor, mas eu quero gritar. É para gritar mesmo. As veias aqui aparecer, ó. Mas faça de joelhos. Fecha a porta do teu quarto e pergunta para ele: até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Porque Elias falou para ele: eu quero morrer. Ele disse: levanta, porque longa é a sua caminhada. Jonas falou para ele: eu prefiro a morte. Ele disse: vai pregar que eu vou salvar Nínive. Jeremias disse: o Senhor me enganou. Ele disse: antes que nascesse eu já tinha te consagrado profeta. Se correndo com homem você cansa, eu vou te colocar para competir contra cavalo, rapaz. A luta vai aumentar e eu vou te fortalecer mais. Paulo disse: estou cansado, sempre tem um inimigo contra mim. Minha graça te basta e meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fala com Deus. Quando Moisés reclamou, orando, aí Deus disse: fica em pé.
Não é você não, é Moisés. Fica em pé. Estou em pé, Senhor. Chama 70 homens que você confia. Aí a mente dele faz. Pronto, Senhor. 70. Eu vou ler o 16. Ajunta 70 homens para mim, de quem você sabe que são líderes em Israel. Trarás perante a tenda da congregação. Ali estarão diante de ti. 17. E eu falarei com você. Você falou comigo, eu falo com tu. Então se você falar comigo, eu falo com tu. Mas se você falar de mim mal, eu pego tu. Eu acabo com tu. É Deus falando. Olha isso. Quando eles chegarem, eu falo com você. Aí reuniu os 70. Tu está preparado para dar glória a Deus? Quando os 70 vieram, versículo 25. O Senhor desceu na nuvem. E ele, o Senhor, tirou. O Senhor tirou. Lê. Eu já falei o tirou. E ele, o Senhor, tirou. Vai. Peraí. Tirou o quê? Do. Não foi o. Foi do. Não foi o. Moisés, tem quantos homens aí? 70, Senhor. Do. Parte. Porção. Do Espírito que está sobre ti. Eu vou tirar uma porção e vou derramar sobre 70. Aleluia. Que bom que alguns entenderam, mas eu vou dar uma explicação melhor. O cara queria morrer e tem unção para mais 70. Você não vai morrer, você não vai desistir, você só está cansada. Você só está cansado. E Deus está dizendo: ainda tem unção aí, ainda tem autoridade aí, ainda tem poder. Olha que coisa linda, irmão. Deus tirou porção, parte da unção, derramou sobre 70 e começaram a profetizar. O modo de Deus anular a murmuração da sua boca é colocando profecia nela. Repito, Deus vai tirar a murmuração de perto de você. Deus vai aproximar profetas na sua vida. Alguém está entendendo essa palavra? Pastor, mas eu não tenho o dom de profecia. Mas você tem a maior profecia. Então, em vez de murmurar, abra a boca e fale a palavra. Eu não estou entendendo nada, mas essa palavra diz: o que eu não entendo agora, eu vou entender depois. A prova está travada, mas essa palavra diz que quando eu passar pelo fogo, Ele atravessa comigo. Quando eu passar pelas águas, Ele atravessa comigo. A cruz está pesada, mas Ele disse que não me abandona. Ele disse que não me deixa. Eu não vou temer aos homens, porque essa palavra diz que Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Então, pelo amor de Deus, em vez de murmurar, abra a boca e profetiza. Não vai ter morte, vai ter vida. Não vai morrer, vai ter vida. As portas vão se abrir. Jesus vai trabalhar. Pelo amor de Deus, abra esse livro, leia esse livro, profetize esse livro, porque Deus anula o juízo da murmuração quando profetas se levantam. Profetizaram, e o texto diz: e depois nunca mais. Por quê? Porque era apenas um sinal. Por que não profetizaram mais? Porque foi só uma porção. Vou caminhar para a conclusão. Quando eles profetizaram, aí Moisés entendeu
que ainda tinha graça de Deus na vida dele. Olha isso, gente. 2 dos 70 não vieram para a tenda, ficaram lá no arraial, ficaram na última parte do acampamento. 2, Eldade e Medade. Foi na última parte do acampamento que Deus matou os murmuradores. E agora, na última parte do acampamento, tem 2 profetas. Onde o fogo de Deus desceu em juízo, agora o Espírito desce gerando 2 profetas. Porque onde abundou o pecado, oh, aleluia. Aí Josué vem e quer institucionalizar a ação do Espírito. Se não cumprir nossas regras, o Espírito não age, né, Moisés? Moisés diz, como assim? Aí Josué diz, é que tem 2 profetizando lá no arraial. Aqui já acabou. E eles continuam profetizando lá. Eles não estavam aqui e estão profetizando lá. Não me critique não, sensacionista, calvinista, de net. Por quê? Porque é um autor calvinista, comentarista de Números 11, que diz que profetizar aqui se assemelha ao comportamento dos que foram cheios em Atos 2. Comportamento. Eles se moviam. Eu estou falando calvinista de net. Não é gente séria que sabe ensinar a palavra, não. Então eles profetizavam se movendo, se mexendo, falando alto. Aí Josué diz, Senhor, falando com Moisés, proíbe-os, não pode. Aí Moisés diz, tu tá com ciúme. Por mim. Sabe o que é esse por mim? Era, se eu que sou o líder não estou com ciúme, tu que é meu servo está ciumando e mandando-me proibir alguém de profetizar. Ou seja, tu está me influenciando para ser murmurador. Tu está querendo que eu assuma o lugar de Deus. Olha essa conclusão, gente. A mensagem vai terminar no começo, para a gente pedir perdão para Jesus pelas nossas murmurações. Tens tu ciúmes por mim? Projeta o versículo 29, por favor. Olha o desejo desse homem. Próximo texto. Não, versículo, isso, quem dera. Esse quem dera é, eu desejo, é o meu sonho. E qual o seu sonho, chefe, meu pastor, meu líder? Meu sonho é duplo, Josué. Então qual é a primeira parte? Que todo o povo do Senhor fosse profeta. E qual é a segunda parte do seu sonho? Que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Qual foi o desejo dos murmuradores? Eu vou falar para tu ficar com raiva igual eu. Você olha para os murmuradores e depois tu olha para Moisés, tá? Eu quero ver a sua reação. Murmurador, qual é o seu desejo? Melão, cebola, alho, carne, Egito. Ah, é? É. Moisés, qual o seu sonho? Que todo esse povo seja profeta e seja cheio do Espírito. O que domina seu coração determina suas palavras. O que domina seu coração determina sua espiritualidade. O povo disse, eu quero carne, eu quero alho, eu quero cebola. Deus disse, tome fogo. Eu perguntei se tu estava preparado para dar glória. Aí Josué pergunta, qual o seu sonho? Ele diz,
que Deus dê não mas o seu espírito. Qual o seu sonho? Que Deus dê o espírito dele para o povo dele e que eles sejam profetas. Eu imagino Deus olhando do céu e dizendo: fechado, fechado, Moisés, fechado, Senhor, fechado. Por quê? Porque vai vir Joel 2 aí, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, homens e mulheres. Vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e os velhos vão sonhar, vão ter planos, vão ter projetos. Teve gente que não deu glória a Deus com essa. Eu quero ver agora, João 16. Eu irei e rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador. Olha o sonho de Moisés, olha o sonho de Moisés. E Ele não estará apenas convosco, Ele vai habitar dentro de vós. Aleluia! É o sonho de Moisés. E agora, pastor? E agora? Quando o adorador sonha os sonhos de Deus, quando o adorador projeta os projetos de Deus, Deus cumpre. Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Olha lá, Moisés, eu estou cumprindo o seu sonho. Olha lá, Moisés, eu estou cumprindo o seu desejo. Quem está lá atrás pode adorar Jesus? Fica em pé, igreja. Aleluia. Aleluia. Deus está falando com essa palavra. Eu vou calar a boca do murmurador, mas vou cumprir o desejo do adorador. Eu vou calar a boca do murmurador e vou realizar o desejo do coração de quem ama a minha obra. O Espírito de Deus está nessa casa. Ele quer te dar dons espirituais. Ele quer te capacitar a vencer o pecado. Ele quer te capacitar a vencer o mundo. Ele quer te capacitar a vencer o diabo. Bora cantar, gente? Cadê o povo que canta aqui? Bora invocar. Bora pedir poder. Vamos pedir autoridade. Aleluia, não deixa o fogo apagar não, gente. Bora cantar para Jesus. O Espírito de Deus está nessa casa. Aqui tinha murmurador, mas agora tem profeta. Quem se arrependeu de suas murmurações, Deus está lhe dizendo: eu te torno profeta. Eu te torno profetiza na sua casa. Alguém pode lançar maldição, você lança a bênção. Vão dizer que você não é, você diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Vão dizer que você não vai ser feliz, você diz: eu tenho Jesus, eu sou feliz. Vão dizer que você não vai vencer, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Toda murmuração cai e a profecia se cumpre. Ore, clame, peça.
tornamos você é responsável pela geração que te acompanha, pelos seus filhos que te escutam. Você que se afastou do Evangelho, tem alguém aprendendo com você. Você que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem te segue, aprende com você o caminho da eternidade com Deus ou sem Deus, céu ou inferno. Esse é o peso dessa letra. Nos tornamos responsáveis. O seu desejo hoje é permanecer no Egito, voltar à prática do pecado que tanto te afastou de Deus, ou ser cheio do Espírito e ver outros cheios do Espírito como Moisés. Eu quero convidar você que se afastou do Evangelho a voltar para Jesus. Eu quero convidar você que nunca entregou sua vida para Jesus, mas hoje você entendeu que falar sem o poder da palavra te torna murmurador. Falar com o poder da palavra te torna profeta. Onde está a primeira pessoa que vai entregar sua vida para Jesus agora? A primeira pessoa que vai voltar para papai. Você não quer viver afastado da igreja nem do Evangelho. Não sei quem te influenciou a murmurar e se afastar do seu chamado, mas nesse momento não é o Moisés de Deus, é o Deus de Moisés que tem desejo de te salvar, te encher, te capacitar. Eu quero orar por você aqui na frente. Vem, moça. Vem, rapaz. Me deixa orar por você. Aleluia. A igreja está de pé para orar por você. Eu quero orar por você aqui na frente. Vem, rapaz. Vem, adolescente. Vem, moça. Vem, senhora. Eu sei que tem gente orando pela salvação da sua alma. Temos uma moça que entrega a vida dela para Jesus. Temos uma família voltando para Jesus. Temos mais um jovem se entregando para Jesus. Oh, aleluia, tem mais. Eu quero orar por você, vem. A igreja está em pé para orar por você. Não importa quanto tempo você se afastou, Deus marcou hoje. Vem para Jesus. Vem para Jesus. A glória da última casa será maior do que a primeira. Deixa passar aí, pessoal, ó. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Pode cantar, gente. A igreja adora, a igreja ora, a igreja adora e Jesus toca. Vem, moça. Você parou, mas seu ministério está de pé. Você parou, mas seu chamado não caiu. Você não continuará murmuradora, não continuará murmurador. Deus te torna profeta. Mais uma vida para papai, oh glória a Deus. Você estava com saudade do Pai. Seu espírito já estava clamando por Deus. Era Jesus te atraindo, era Jesus te atraindo. Vem, moça, para papai, vem para Jesus.
Tem tantas vidas precisando da sua voz, tantas vidas precisando do seu testemunho. Aleluia, mais vida para papai. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vou te aliviar e vou sarar a sua alma. Vem para Jesus. Alguém está te chamando. Vem para Jesus. Vem para papai. Vem para Jesus. Estenda as mãos para cá, igreja. O pastor da igreja vai orar. A igreja vai orar. Porque é essa igreja que vai cuidar. É essa liderança que vai instruir. E quando a igreja ora, Jesus responde. Eu gostaria que o pastor orasse por essas pessoas. A igreja já está com as mãos estendidas. Cadê o pastor? Algum líder, eu quero que ore aqui. Algum líder da igreja. Alguém que faz parte daqueles que vão cuidar dessas pessoas. Quem vai cuidar deles vai orar por eles agora. Estenda as mãos, igreja. Aqui tem irmãos e irmãs que vão cuidar de vocês. Vocês serão discipulados, treinados para a honra e glória de Jesus. Pode orar, meu irmão. Santo Espírito de Deus, nós apresentamos diante da Tua presença essas vidas que aceitaram a Ti, Pai, e reconheceram ao Senhor como o único e Salvador da vida, da alma. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa oportunidade para que Teu Santo Espírito venha as convencer do pecado, do juízo e da justiça, e que o Senhor venha, meu Pai, trazer sobre elas um tempo de restauração, um tempo de direcionamento, um tempo de fortalecimento, Pai. Espírito de Deus, nessa oportunidade nós oramos para que a manifestação do poder dos céus esteja sobre eles, e que eles sejam sustentados por Ti, que eles sejam fortalecidos por Ti, que eles sejam guardados pela Tua presença, Pai. Nessa oportunidade nós oramos para que o novo tempo, o Senhor esteja colocando essas vidas a viver segundo a dispensação do Teu Santo Espírito, segundo a dispensação da Tua boa palavra. Espírito Santo de Deus, convença. Espírito Santo de Deus, fortalece. Espírito Santo de Deus, fortalece para que eles não venham olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles venham olhar para Ti, porque Tu és suficiente. Nós oramos, Pai, e nós apresentamos, meu Pai, esse culto diante da Tua presença, Pai. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que o Senhor, meu Pai, venha nos levar em paz da maneira que o Senhor nos trouxe. Traga paz sobre as nossas casas, traga fortalecimento sobre as nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, traga sobre as nossas vidas um tempo novo de glorificação, de exaltação do Teu santo nome. Nós oramos, Pai, a Ti nessa noite, para que a nossa vida seja transformada, que saiamos nessa noite entendendo a grandeza do Teu Santo Espírito, guardando o nosso coração, guardando a nossa mente, para que não venhamos murmurar, mas que venhamos abençoar, e que venhamos ser bocas de abençoadores, bocas que abençoam, bocas que direcionam, bocas que são fortalecidas por Ti. Nós oramos nessa oportunidade e apresentamos diante de Ti as nossas vidas, Pai, porque tudo é Teu, a honra é Tua, a glória é Tua, tudo é para Tua glorificação, Pai. Nós oramos a Ti, nós oramos a Ti. Aleluia. Vocês
que aceitaram a Cristo, ou vocês que reconciliaram ao Senhor, procurem, vocês me ajudem, para que vocês venham fortalecidos pelo Senhor e nós venhamos cuidar de vocês enquanto liderança de juventude. E Igreja do Senhor, amanhã nossa programação começa a partir das 14 horas. Então nós vamos ter programação à tarde. Fiquem aí, gente, eu estou ainda falando. Não saiam dos lugares, por favor. Não saiam dos lugares. Amanhã a nossa programação começa às 14 horas, 2 da tarde. Nós vamos ter uma programação aí com sessão de louvor e palavra no sábado à tarde, com Lucas Teodoro, com Victus Music. Vai estar conosco Felipe Rodrigues e também o Renan Lopes. Então amanhã, a partir das 14 horas, é a nossa programação. E eu quero que vocês cheguem cedo, né? Porque nós vamos ter essa programação a partir das 14 horas, para que você aproveite ao máximo tudo isso que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas. E no intervalo que nós vamos ter da parte para a parte noturna, nós vamos estar aí com a nossa sala profética. Você pode se inscrever, lá no final tem o banner com o QR Code para você se inscrever e participar da nossa sala profética. E nós nos vemos amanhã, amém, igreja? Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus conduza vocês em paz e que venhamos ser cheios do Espírito Santo, amém? Deus abençoe.